caso da creche particular de Itajaí, que fechou e os pais ficaram sem ter onde deixar os filhos. Algumas famílias, inclusive, ameaçam entrar na justiça contra o proprietário do Centro de Educação Infantil para reaver o dinheiro investido nas mensalidades. Acompanhe aqui na reportagem. Pouco mais de 20 crianças frequentavam a creche particular que funcionava aqui no centro de Itajaí. Um número bem baixo, o que sinalizava que poderia haver problemas financeiros na unidade. A queda na quantidade de alunos teria sido mais expressiva desde o ano passado, quando a Escola de Educação Infantil passou por uma crise de imagem. Foi em setembro, quando uma professora foi flagrada apertando e balançando um dos alunos. O aluno teria mordido o dedo de uma colega. Todas as crianças envolvidas no caso eram menores de 5 anos de idade. Pais, na época, ficaram revoltados com o tratamento da profissional, que foi demitida. De lá para cá, responsáveis pelos alunos e professores notaram que a estrutura dava sinais de que não estava recebendo melhorias. Mesmo assim, o relato é de que ninguém desconfiava que da noite para o dia o proprietário iria decretar falência e o fechamento imediato da creche. Comunicado que saiu na última segunda-feira, no começo da noite. Pais já procuraram o Procon e ameaçam entrar na justiça. Esta mãe conseguiu matricular o filho em uma outra escola, mas ficou com dificuldades financeiras. Afinal, já tinha feito o pagamento deste mês para que o pequeno frequentasse a escolinha, que acabou fechando as portas. Assim, financeiramente a gente teve que pedir ajuda assim, para os nossos familiares, porque a gente, como já tinha relatado ali, a gente pagou a mensalidade de fevereiro, então para a gente estava tudo certo, né, que a gente poderia continuar trabalhando, que a parte da escola dele já estava paga. E aí, então a gente não tinha mais esse dinheiro para pagar uma nova escola. Então a gente teve que pedir dinheiro emprestado, recorrer aos nossos parentes, para conseguir matricular ele numa escola particular novamente, e graças a Deus a gente conseguiu vaga, né? O mais difícil acho que foi explicar para ele, né? Porque a gente sempre jogou muito aberto, assim, meu filho vai fazer 5 anos, então a gente explicou para ele a situação que aconteceu e tal, mas é difícil para uma criança entender isso, né? Então de vez em quando ele pergunta, mas mãe, por que eu não vou poder ir na creche, por que eu não vou poder mais ver os meus amiguinhos e tal? E por que vocês foram enganados? Ele ainda pergunta pra gente, assim. Então é uma situação bem complicada, sabe? Explicar para uma criança o porquê que ele não pode ir para a creche do dia para a noite, assim, uma coisa que ele já estava começando a se acostumar, assim, com a rotina, né? Na quarta-feira, pais dos alunos estiveram novamente aqui na creche para retirar os materiais dos filhos. Mas dessa vez foram impedidos de entrar. Tiveram que receber esses materiais aqui mesmo na porta. Essa teria sido a orientação dada pelo proprietário da unidade para os funcionários que trabalham aqui. Mas diante de toda essa situação crítica, os responsáveis pelos alunos tiveram uma boa notícia. O proprietário de uma escola que fica perto desse local aceitou receber essas crianças e dar um desconto para as famílias no valor de 65%. E ainda teria contratado alguns profissionais daqui que estavam com salários atrasados. O Procon diz que está tentando um acordo extrajudicial, ou seja, de maneira administrativa, com o proprietário da creche, mas ainda sem sucesso. Pais relatam que não estão mais conseguindo resposta para reaver o dinheiro. Alguns pagaram a mensalidade do ano letivo adiantada. Esta advogada da área civil diz que famílias lesadas têm direito a requerer o que perderam. Eles podem procurar, né, tanto o Procon administrativamente, como a grande maioria já fez, como eles podem procurar um advogado da confiança, né, de sua família, para que entre com uma ação civil indenizatória, né? Eles pedem a rescisão do contrato de forma antecipada, com multa, até aplicação de multa, teria que ver o contrato com a escola, mas possivelmente tem aplicação de multa, e inclusive, além dos danos materiais que eles tiveram, com antecipação de valores, pagamento de matrícula e tudo mais, as mensalidades, eles podem inclusive solicitar, né, que o juízo reconheça a ocorrência de dano moral em função dessa circunstância. O proprietário da creche foi notificado já pelo Tribunal Regional do Trabalho. Funcionários que não querem aparecer relatam que estão com salários atrasados desde dezembro. Quanto a uma investigação do caso, a Polícia Civil informou que não vai abrir inquérito por enquanto, já que não vê indícios de um crime, como o de estelionato.
trata a denúncia como um possível desacordo comercial. Este advogado criminalista contesta e acredita que há, sim, elementos que deveriam ser observados para esclarecer se o caso se trata de uma falência da empresa ou se os pais e professores foram enganados. Eu entendo de maneira diferente. Primeiro pelo seguinte, o estelionato é a obtenção da vantagem ilícita mediante o erro de outrem. E onde é que eu vejo essa intenção do profissional lá da escola fazer isso? Funcionários dizem que desde dezembro não recebem salário. Janeiro ele abre matrícula, vende material didático, recebe as mensalidades, inclusive antecipadas de alguns pais. Com qual intenção? Se ele já sabia que não tinha saúde financeira para dar continuidade nas atividades, eu vislumbro aqui pelo menos indícios de que ele tentou obter vantagem mediante o erro das pessoas. As pessoas acreditando que a escola estava saudável, iria funcionar normalmente, ele acaba, na verdade, obtendo vantagem. Então, eu entendo haver pelo menos indícios da prática de estelionato, o que seria possível a instauração de um inquérito policial. Bom, tá aí, o advogado tirou as palavras da minha boca. Era justamente isso que eu ia dialogar aqui com você que acompanha o Balanço Geral. Vamos mudar a linha de raciocínio aqui. Falar assim, tá, os pais vão poder entrar com ação? Vão, mas se vão receber, daí é outros 500, né, gente? Teve pai ali que pagou mensalidade do ano todo, sei lá, quantos mil reais? 10 mil reais? Não sei. Mas enfim, olha o prejuízo. E cadê esse proprietário, hein? Essa creche aí, ó, que a gente está mostrando nas imagens. Tá, se ele já sabia que a situação estava desse jeito, né? Que passou na cabeça desse proprietário aí? E por quê, hein? Por que cadear e não deixar os pais entrarem também na escolinha ali para pegar o material dos filhos que já estavam lá? Por quê? E agora, o espaço está aberto aqui, ó. Se ele está escutando, está vendo o Balanço Geral, vem para cá agora falar, dá uma justificativa. O que aconteceu? Né? Se não foi estelionato, o que aconteceu? O espaço está aqui. Você está convidado a dar a sua resposta, a sua satisfação para os pais aqui no Balanço Geral. As portas da NDTV estão abertas para a sua justificativa. Muito bem lembrado. E aí, agora tem o outro lado, hein, gente? Aquele professor, aquele diretor, proprietário da outra creche que fica perto, hein? Aí que eu digo, quando a pessoa é do bem, a empatia faz a diferença na vida do próximo. Ele contratou alguns professores que estavam com salários atrasados da outra creche que fechou as portas. Ele recebeu os alunos da instituição e deu 65% de desconto nessa mensalidade para que os pais possam ficar tranquilos, sossegados, trabalharem, enfim, e deixar os seus filhos numa creche para que a vida possa seguir. Ou seja, a gente vai continuar acompanhando esse caso dessa creche aqui em Itajaí e, mais uma vez, o espaço está aberto para o senhor proprietário dessa creche falar aqui no Balanço Geral e justificar para todos os pais e para toda a nossa audiência o que aconteceu nessa creche aqui na cidade.